Olá, tudo bem com você? Eu já gravei vídeos aqui no meu canal em resposta a outros pastores como Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Paulo Júnior. Todos esses vídeos eu fiz com muito respeito, com muita consideração, até porque eu os considero homens de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as indicações, todos os links para os vídeos que eu fizer referência aqui nesta minha fala, nesse meu vídeo, ok? Então, confira lá. Eu respondi ao pastor Nicodemos pontualmente algumas afirmações que ele faz, no sentido de dizer que a Igreja Adventista seria uma seita, pastor Hernandes Lopes também, e neste vídeo aqui não será diferente. Eu quero fazer uma reação às palavras do pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha. Ele no Instagram afirmou algumas coisas com respeito à Igreja Adventista que não são verídicas, e portanto eu quero que você também faça a devida separação, né? Eu não estou aqui de forma alguma atacando a pessoa do pastor André Valadão, eu não estou aqui criticando a pessoa, mas as ideias, e é assim que tem que ser, né? Nós devemos sempre focar naquilo que foi dito, nas palavras, nas ideias, se pudermos refutá-las, que assim o façamos, mas não atacar as pessoas, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o pastor André Valadão, o respeito como pessoa, como líder religioso, enfim, mas não posso deixar também passar aquilo que ele disse ali no Instagram. Outras pessoas já reagiram ao que ele disse, né? Um deles foi o Dr. Rodrigo Silva, tem também a influenciadora, ela não é adventista, é interessante o que ela disse, eu coloquei no meu canal aqui também, inclusive, a Karina Milanese. Ela faz também ali algumas considerações com respeito às palavras, à resposta que André Valadão deu a uma pergunta feita no Instagram dele. Geralmente os adventistas são tidos, né, são chamados de seita, a Igreja Adventista é chamada de seita, não por aquilo que ela crê em comum com as demais igrejas evangélicas, mas pelo que faz a mais, pelo que tem a mais. Veja só, nós adventistas cremos na salvação pela graça, né, na suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação dos pecadores. Se você tem dúvidas com respeito às coisas que eu vou falar aqui, eu recomendo que você leia o livro Nisto Cremos. Ele está ali no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você pode adquirir esse livro, você pode conferir até na internet aí, existem resumos das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. É muito melhor você verificar na fonte do que ficar ouvindo opinião ou a distorção, né, que alguns tem postado, escrito, falado por aí, porque realmente apresenta uma imagem totalmente distorcida do que é a Igreja Adventista do sétimo dia. Então nós cremos na salvação pela graça, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que Jesus é Deus encarnado, eterno, é o nosso Salvador, nós cremos no batismo por imersão, nós cremos na volta de Jesus, nós cremos nos dons espirituais, tanto é que um dos temas geralmente polêmicos com respeito aos adventistas é justamente porque nós cremos na manifestação do dom profético desde os tempos bíblicos até o fim da história, e nós cremos que Ellen White foi uma serva de Deus usada e que recebeu de Deus o dom profético. Enfim, nós compartilhamos com os protestantes a maioria das crenças fundamentais que caracterizam um cristão. Cremos na palavra de Deus inspirada de capa a capa, cremos na infalibilidade da Bíblia Sagrada e por aí vai. Cremos que a Bíblia é a suprema regra de fé e prática do cristão, que nenhum livro deve substituí-la. Então nós cremos, sim, nós podemos dizer que cremos na grande maioria das crenças fundamentais dos protestantes, dos cristãos. Geralmente somos, como eu disse, repito aqui, julgados como seita porque praticamos algumas coisas a mais. Por exemplo, nós guardamos o sábado e não o domingo. E os próprios católicos, eu tenho em casa um catecismo antigo, e há outros livros históricos de apologética católica que afirmam isso, né? Que o domingo ele foi trazido para o cristianismo pela Igreja Católica. Foi pela autoridade que eles creem que tem, né? O Papa, o Papado, enfim, que o domingo passou a ser observado entre os católicos. Nós, adventistas, nunca aceitamos esse tipo de coisa, né? Nós vamos pelo que está na Bíblia, e a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, traz a guarda do sábado.
Eu até desafio aqui os nossos amigos que não concordam com isso a apresentarem um único texto que afirme que o sábado foi mudado para o domingo para ser um dia de guarda, um dia de repouso. O sábado está na criação, lá em Gênesis 2 você vê isso. Antes de haver pecado, antes de haver judeus sobre a terra, o sábado já é mencionado como sendo abençoado por Deus, santificado, tendo o próprio Deus pausado, descansado nesse dia, né? Dando-nos o exemplo. O sábado aparece também na lei de Deus, na santa lei de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11 especificamente. É um dos 10 mandamentos. Por que só um mandamento foi alterado e os demais permanecem, os demais vigoram? Aí alguns evangélicos dizem, mas é que o sábado não aparece no Novo Testamento, ele não é repetido ali. Ora, Jesus guardou o sábado, é dito isto. Paulo guardou o sábado, os discípulos guardavam o sábado, Maria, mãe de Jesus, guardava o sábado. Jesus faz uma profecia em Mateus 24, dizendo que os discípulos deveriam pedir que a fuga deles, e se referindo aí à destruição de Jerusalém no ano 70, ou seja, 40 anos após a morte e ressurreição de Jesus, deveriam pedir a Deus que a fuga deles não fosse no sábado, nem no inverno, porque eles estariam ainda guardando o sábado. Então o sábado está presente no Novo Testamento em muitos momentos. Atos capítulo 13, Paulo guarda o sábado, inclusive numa cidade pagã em que não havia sinagoga. Nós temos também no Apocalipse a menção aos mandamentos de Deus, Apocalipse 12, 17, se referindo ao povo de Deus nos últimos dias, é dito que eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né, o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia, segundo Apocalipse 19, 10. Então, o sábado está presente, os mandamentos de Deus, e são únicos na Bíblia, né? Eles estão presentes no Novo Testamento com certeza, né? Muito mais do que outras questões, muito mais do que outros mandados bíblicos, né? Como por exemplo o dízimo, né? Há muito menos menções ao dízimo no Novo Testamento do que ao sábado. E no entanto essas igrejas evangélicas dão tremenda importância ao dízimo, e não estão erradas nisso, mas minimizam a questão do sábado, né? Que tem muito mais presença na Bíblia, no Novo Testamento, inclusive antecede o princípio do dízimo, porque está lá em Gênesis, o sábado. Então é interessante ver essa obediência seletiva que muitos cristãos evangélicos prestam, né? Nós somos julgados também muitas vezes porque não cremos no inferno de fogo eterno, né? Segundo os protestantes e evangélicos ensinam, né? Nós cremos que os ímpios serão aniquilados no lago de fogo. O próprio inferno, cuja tradução correta é sepultura, será lançado no lago de fogo, né? E aí dizem que nós somos uma seita porque não cremos e não ensinamos a respeito do fogo eterno, do inferno eterno. Somos julgados porque cremos que a alma, ela é mortal, e isso está tão claramente expresso em Isaías 18, verso 4, né? A alma que pecar morrerá, e todos pecaram e carecem da salvação dada por Cristo. Nós não temos vida eterna em nós mesmos, nós seremos revestidos de imortalidade, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, nós cremos que o ser humano é uma alma. O Adão, ele recebe o fôlego de vida, então o corpo com o fôlego torna-se uma alma, não recebe uma alma, uma entidade fantasmagórica. Isso é oriundo da cultura pagã, grega, que traz esse conceito de alma fantasmagórica, né? Nós somos tidos como seita porque não cremos que as pessoas têm um fantasma dentro delas que sai depois de mortas, né? Uma crença espiritualista. E somos tidos como seita porque aceitamos Ellen White, seus escritos, como tendo sido inspirados por Deus. Eu gosto de pregar sobre 2 Crônicas 34, porque ali nós vemos a reforma que Josias promoveu no reino. A reforma é baseada na Bíblia Sagrada, que foi encontrada no templo, né? Leia lá depois, que capítulo bem interessante. O livro da lei, né? O livro de Moisés é encontrado no templo, e a leitura do livro da lei promove uma reforma espiritual tremenda no reino de Judá. Mas, além disso, o rei pede que seus servos consultem uma profetisa que estava viva na época, Hulda, pedindo orientações. Perfeito, ali nós temos então a interação entre o profeta canônico, Moisés, a Bíblia, portanto, e uma profetisa não canônica, que não escreveu partes da Bíblia. Portanto, você não tem, por exemplo, segundo livro de Hulda, primeira carta de Hulda, porque ela não escreveu nada que consta na Bíblia. É uma profetisa não canônica, assim como Noé, assim como Natã, assim como João Batista, que são personagens, né, que são profetas, que foram inspirados por Deus,
receberam o dom do Espírito Santo, né, o dom profético, mas não escreveram partes que constam na Bíblia, portanto, são não canônicos. Nós cremos que Ellen White é uma profetisa nesse sentido, uma profetisa não canônica. Aquilo que ela escreveu, e foi muita coisa, né, muita coisa impressionante, não faz parte da Bíblia, não é tido pelos adventistas como uma segunda Bíblia. Por mais que alguns evangélicos e protestantes tentem emplacar a narrativa de que os adventistas têm Ellen White como uma segunda Bíblia, isso é falso. A própria Ellen White escreveu sobre isso e disse que os livros dela não constituem uma segunda Bíblia. Ela sempre exaltou a palavra de Deus, inclusive se comparando, né, dizendo que era como uma luz menor que aponta para a luz maior. Assim como Hulda, naquele tempo, era uma luz menor, né, uma profetisa não canônica, que estava orientando o povo a como obedecer a palavra de Deus no texto canônico de Moisés. Então a luz maior sempre será a Bíblia. A Bíblia Sagrada ocupa para os adventistas uma posição sem igual. Não há nada que se compare a ela. É a nossa suprema regra de fé e prática. Cremos no solas, né, do protestantismo, da reforma, né? O sola escritura, o solus Christus, sola gratia e por aí vai, né? Tota escritura. Somos protestantes. Bem, o que o pastor André Valadão fez em seu Instagram foi repercutir algumas ideias equivocadas com respeito a textos, inclusive mencionando livros que Ellen White nunca escreveu, né? Ele cita 2 livros ali, um deles a História da Nossa Igreja, como tendo sido escritos por Ellen White. Ela nunca escreveu esses livros, né? E eu posso afirmar isso porque já leio há 30 anos os livros de Ellen White e digo, né, se eu encontrasse alguma contradição em relação à Bíblia, eu descartaria, eu não mais daria importância a esses livros de Ellen White, alguém que escreveu sobre medicina, sobre nutrição, sobre psicologia, sobre teologia, lá no século XIX, sem ter uma educação formal. Então, uma autora que surpreende até mesmo acadêmicos, né? Tem livros aí, um deles publicado pela Oxford University, tratando da pessoa e da obra de Ellen White, porque ela surpreende realmente, tendo escrito sobre matérias sobre as quais ela nunca estudou e que no tempo dela realmente não eram o consenso, né? Inclusive na área como medicina. Nossas clínicas, hospitais, escolas são fundamentadas nos escritos dessa autora, né, de Ellen White. Então nós cremos sim que ela foi usada por Deus, cremos que ela tem credenciais, né, proféticas. Curiosamente somos criticados por isso enquanto evangélicos. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Não quero entrar na questão política, nada disso, mas nas eleições aí passadas, muitos e muitos evangélicos fizeram suas profetadas, como dizem alguns, né? Anunciando que o candidato concorrente ao presidente atual seria eleito, declararam que ele seria eleito pelo poder de Deus e transformaram quase no Messias, e não aconteceu. E agora? O que fazer com esses pastores que profetaram essas coisas? O que fazer com esses falsos profetas? Eles passam a ser descartados como falsos ou continuam por aí pregando, ensinando, gravando seus vídeos? Pois é. Agora, Ellen White escreveu textos, inclusive alguns proféticos, anunciando coisas que se cumpriram, né? Nunca falharam. Então, é curioso ver que haja tantos profetas por aí que falham e as pessoas não os desconsideram, mas o ataque a Ellen White não para, é uma coisa assim impressionante. Outro livro que Valadão cita de maneira equivocada, Em Defesa da Doutrina. Ellen White nunca escreveu um livro com esse título, então realmente a gente vê que as fontes estavam totalmente equivocadas. Bem, as coisas que ele afirma no Instagram a respeito de Ellen White, inclusive, como eu disse, citando livros que ela nunca escreveu, são, por exemplo, na cruz Jesus não efetuou uma expiação completa. Isso é falso, né? Basta ler o que Ellen White escreveu sobre o sacrifício de Cristo na cruz, que ela chama de completo. Para o pecador, foi completa a obra de Cristo na cruz. E nós, como estudamos, né, a fundo o ritual do santuário, que prefigurava a obra do Messias e o sacrifício de Jesus, enfim, nos ensina muita coisa a respeito do ritual da salvação, do ritual do santuário. O ritual do santuário na terra ensina muita coisa sobre o que acontece no santuário celestial, e é bom ler, por exemplo, Levítico 16, em paralelo com Êxodo 16, em paralelo com Hebreus, por exemplo, o livro de Hebreus, você vai encontrar muita coisa interessante ali, inclusive a realidade de que há um santuário celestial e de que Jesus é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote nesse santuário. Então, no ritual do santuário, quando o cordeiro era sacrificado no pátio, o pecador, ele voltava para casa perdoado, mas a obra do sacerdote continuava. Ele aspergia o sangue da vítima, do cordeirinho, lá dentro do santuário. De modo semelhante, quando Cristo morre na
cruz, ali no pátio, que é a terra, ele salva os pecadores e o sacrifício foi completo nesse sentido. Mas a obra de Cristo, os pecadores voltaram para casa perdoados e felizes, mas a obra de Cristo permanece, ela continua. Tanto é que a outra afirmação que Valadão faz ali, usando esses textos, é de que Jesus teria se sentido inseguro quanto ao seu sacrifício. Na verdade, o que acontece é que quando o sacerdote entrava no santuário, ele oferecia o sangue. Então Jesus, quando ressuscita, ele até diz para Maria Madalena: não me detenhas, não me segures, porque eu não subi para o Pai ainda. Ele precisava subir ao santuário celestial e ali oferecer o seu sacrifício, né, diante de Deus, para ser aceito devidamente perante Deus. Mas é claro que na cruz ele foi aceito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceitou o sacrifício pela raça humana. Mas, conforme era prefigurado no santuário, Jesus então entra no santuário celestial, não feito por homens, mas pelo próprio Deus, como diz Paulo em Hebreus, e ali ele então apresenta os seus méritos pelos pecadores. E inicia um trabalho essencial, muito importante, um ministério no Santuário Celestial em 1844, iniciando uma segunda fase, que nós conhecemos como o juízo investigativo, o juízo pré-advento, outra questão também que desnecessariamente é tornada polêmica, né? Mas enfim, é só estudar Hebreus, estudar Apocalipse, estudar Levítico, estudar algumas partes de Êxodo, para você perceber que esse ministério, ele é muito mais amplo do que algumas pessoas pensam, né? Ele é completo na cruz para a salvação dos pecadores, mas ele prossegue no santuário celestial, tendo em algum momento fim, quando Jesus voltará à terra para buscar os salvos, os que aceitaram o seu sacrifício. Hoje, quando um pecador se arrepende, Jesus, ele aplica sobre essa pessoa seus méritos salvíficos e a pessoa é perdoada. Outra falsa acusação que é feita nesses textos que Valadão compartilhou em seu Instagram é de que Ellen White saberia o dia e a hora da volta de Jesus. Ela conta que teve uma visão, já assim se referindo ao fim da história, ali já está na fase final da perseguição do povo de Deus, e aí eles ouvem do céu a voz de Deus que anuncia o dia e a hora da volta de Jesus, faltando muito pouco tempo para isso acontecer. Acontece que quando ela volta da visão, ela não se recorda dessa informação. Ela nunca escreveu sequer uma linha falando do dia e da hora da volta de Jesus. Se ela sabia dessa informação, por que ela não escreveu a respeito? Por que ela não contou para as pessoas o que tinha visto em visão? Ela não sabia, ela se esqueceu disso. Eu posso, quem sabe, comparar com uma ocasião em que Paulo, ele foi em visão, embora não tivesse certeza de que teria ido ele pessoalmente em corpo mesmo, né? Ou em visão, e ele ouve a língua dos anjos. Mas na terra ele diz que não é lícito aos homens falar essa língua, né? Ele não conta para ninguém e talvez até nem se lembrasse ou não soubesse falar essa língua. Enfim, há situações em que os profetas recebem informações e depois eles não lembram delas ou são orientados a não falar sobre essas informações. Isso acontece na Bíblia em várias circunstâncias e aconteceu também com Ellen White nessa situação. Repito, ela nunca falou de qualquer data para a volta de Jesus. Quem diz que os adventistas marcaram data para a volta de Jesus, inclusive, estão também equivocados, porque isso aconteceu no tempo do milerismo. Quem marcou data para a volta de Jesus foram os mileritas. Os adventistas, uma igreja depois organizada em 1860, ali na década de 1860, eles não falam de datas para a volta de Jesus de forma alguma, né? E finalmente ele diz ali naquela sua postagem no Instagram, Valadão diz que para Ellen White, todas as igrejas estariam perdidas e somente a adventista seria salva. Nada mais falso também. Embora o Apocalipse ele denuncie um sistema chamado Babilônia, Babilônia e suas filhas, né? Ou seja, uma confusão religiosa, doutrinas falsas que se infiltrariam no cristianismo, ela não diz que as pessoas que pertencem a essas igrejas estão perdidas, estão condenadas. Pelo contrário, Ellen White afirma que há pessoas, filhos de Deus, em todas as igrejas. Tanto é que Apocalipse 18:4 diz: saiam dela, povo meu. Deus está chamando seu povo para sair de Babilônia, dessa confusão religiosa, dessa mescla de dogmas humanos com Bíblia, dessa confusão toda. Então, os filhos de Deus estão espalhados por todas as igrejas, e nós falamos, inclusive, como adventistas, que há muito mais remanescente fora do que dentro da igreja adventista. Há pessoas
de Deus em todos os lugares. Então, o meu apelo aqui ao pastor Valadão e a outros mais que têm acusado a Igreja Adventista de ser uma seita, de distorcer suas crenças, é que leiam, que conheçam um pouco mais e que, se quiserem criticar, que o façam, mas com base naquilo que é verídico, né? Não com fake news, não com inverdades e falsas acusações, tá bem? Espero que esse pequeno vídeo aqui tenha sido mais uma contribuição a esse debate e que as pessoas possam fundamentar suas crenças e opiniões com base em fatos e não em suposições, em citações falsas e coisas assim, tá bom? Um abraço e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.